Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós estamos continuando o curso de banco de dados. Vamos falar um pouquinho de bancos de dados relacionais e ver exemplos na prática. Já vimos no primeiro vídeo o que é o banco de dados, né? O que é um banco de dados. Segundo, o conceito de dado e tabela. E agora a gente vai falar um pouquinho de bancos de dados relacionais, o conceito nesse vídeo. Se for o primeiro vídeo, tem uma playlist aqui embaixo do curso todo, para você começar desde o primeiro vídeo. E seja bem-vindo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Cheque seu sininho e like, porque vem vídeo amanhã e você já recebe em primeira mão. Vamos falar então? O que é um banco de dados? O que são, né, bancos de dados relacionais, ou que é, né, um banco de dados relacional. Bem diferente dos modelos hierárquico e de rede, não existem quaisquer apontadores de acordo com o princípio da informação. Toda a informação deve ser representada como dados. Qualquer tipo de atributo representa relações entre conjunto de dados. Dados, a gente viu no vídeo anterior, só relembrando o conceito que é importante, tá? O que é um dado, né? Dado é um registro de um atributo de um ente, objeto ou fenômeno, né? Tudo que você registra, ele é considerado como um dado, perfeito? Esse ponto, tá? Vamos lá, continuando aqui. As bases de dados relacionais permitem aos utilizadores, incluindo programadores, que escrevam consultas, queries, tá? Normalmente, quando a gente fala em queries, são buscas ou consultas que você faz, perfeito? É que não foram antecipadas por quem projetou a base de dados. Como resultado, bases de dados relacionais podem ser utilizadas por várias aplicações em formas que os projetistas originais não previram, o que é especialmente importante em bases de dados, que podem ser utilizadas durante décadas ou longos períodos. Isso tem tornado as bases de dados relacionais muito populares no meio empresarial, perfeito? Vamos recordar do que a gente viu no vídeo anterior, até para trazer para vocês. A gente fez no vídeo anterior um banco de dados chamado cadastro de clientes, o banco mesmo, e tinha 3 tabelas, uma tabela de clientes, uma de vendas e uma de produtos, perfeito? Aqui a gente tinha um ID, que era um key, ou uma chave da tabela, e esse ID, ele se relacionava com outra tabela através desse número, tá? Cliente 1 comprou o produto 1, e tinha uma tabela de produto que tinha qual produto, né, foi comprado. Aqui, inclusive, ele guardava o valor da venda, mas nem precisaria. Aqui eu poderia pegar o valor atualizado direto, né? Como essa tabela é uma tabela de histórico, eu optei por copiar esse valor sempre para cá, porque às vezes tem desconto, tem alguma coisa que não tenha aqui. Isso é um banco de dados relacional. Existem relações entre IDs, tá vendo? Esses IDs, ó, estão relacionados, assim como estes IDs estão relacionados. Então você vai ter ID do produto, aqui seria ID do produto, inclusive, né? Aqui, isso é um banco de dados relacional, tá? Se por acaso, normalmente existem alguns tipos de banco de dados relacionais. Existem os fracos e os fortes, ok? Por exemplo, um Oracle é um banco de dados relacional forte. Eu nunca posso apagar esse cliente, tá? Eu não posso, se eu apagar esse cliente, Maria, por exemplo, simulando, tá? A Maria eu apaguei. Quando eu apaguei Maria, ele deveria apagar automaticamente todas as relações de Maria, tá? Então, num banco relacional forte, quando eu apago esse registro, que é o pai, isso é chamado de registro pai, isso é registro filho, tá? Ok? Pai e filho, tem uma hierarquia relacional aqui. Quando eu apaguei a Maria, ele teria que excluir as 2 compras da Maria do banco. Ok? Ele não deixaria nunca apagar Maria. O MySQL, por exemplo, ele é um banco de dados, pode ser, na verdade, um banco relacional fraco, onde, por exemplo, se eu apagar Maria, ele ainda deixe a relação aqui, ó, tá? Então tem vários tipos de banco de dados relacional. Sempre quando você apaga o pai, você não pode, se eu não tenho o cliente, como é que ele comprou, né? Ok? Então tem a questão de integridade no banco de dados relacional aqui. Falar um pouquinho mais, o modelo relacional é uma teoria matemática desenvolvida por Edgar Frank Codd para descrever como bases de dados devem funcionar. Embora essa teoria seja a base do software de bases de dados relacionais, poucos sistemas de gestão de bases de dados seguem um modelo de forma restrita ou ao pé da letra. Lembre-se das 12 leis do modelo relacional. Isso a gente vai ver nesse vídeo e todos
tem funcionalidades que violam teoria, dessa forma, variando a complexidade e o poder. Por que o MySQL, por exemplo, ele opta por fazer isso, né? Ele permite que você apague esse e deixa esse, por questão de desempenho, ok? Ele precisa muita velocidade, então ele opta por não fazer isso automático. Por quê? Por questão de desempenho, perfeito? Então tem essas 12 leis, a gente já vai ver, 12 regras. Tá? E todos têm funcionalidade que violam essa teoria, de forma que a complexidade e poder. A discussão se um banco de dados merece ser chamado relacional ficou esgotada com o tempo, com a evolução dos bancos existentes. Os bancos de dados hoje implementam um modelo definido como objeto relacional. Os primeiros sistemas comerciais baseados no modelo relacional foram disponibilizados em 1980. Desde então vem sendo implementado em muitos sistemas tais como Access, Oracle, MySQL e outros, tá? Então, Access, Oracle e MySQL, tá? Os maiores aí, um dos 3 maiores do mundo, tá? A gente vai ver vários ainda, a gente vai ver MariaDB, PostgreSQL, uma série de bancos aí, tá? Vamos ver então essas 12 regras, né? 12 regras de COD, isso é importante, esses conceitos, porque você vai ficando cada vez mais qualificado mesmo em modelagem de banco de dados. Se você é um programador, por exemplo, você saber essas informações pode te dar, inclusive, um aumento salarial, tá? Fique ligado. Se você é um DBA, outra coisa, quem trabalha com um banco de dados é o profissional chamado DBA, Database Administrator, tá? Administrador de banco de dados. Então, se você é um DBA, pode ser que você tenha alguma coisinha nova que você não conheça ainda. E essas regras de código eu não conhecia, estou vendo com vocês agora nesse vídeo, apesar de conhecer banco de dados há muito tempo. As 12 regras de COD. As 12 regras de COD são um conjunto de 13 regras, né? As 12 são 13, tudo bem. Enumeradas de 0 a 12, propostas por Edgar F. Codd. Vamos ver, só falar um pouquinho sobre Edgar F. Codd aqui, que é interessante. Foi um matemático britânico. Costumaz no modelo relacional para banco de dados, designado para definir o que é necessário para um sistema de gerenciamento de banco de dados para ser considerado relacional. Então, COD basicamente trabalhou muito nesses conceitos, né, do banco de dados relacional. Eles são, às vezes, por brincadeiras, chamados de 12 mandamentos de COD, né? Tem os 10 mandamentos, aqui são os 12 mandamentos de COD, que são 13, né? COD criou essas regras como parte de uma campanha pessoal para impedir sua visão de banco de dados relacional fosse diluída, como fornecedores de bancos de dados embaralhados no início de 1980 para remontar produtos existentes com um verniz relacional. A regra 12 foi especialmente criada para combater esse posicionamento de fornecedores. Então aqui eles queriam basicamente também organizar a indústria, né, de banco de dados mesmo, para não criar bancos de dados que não fariam muito sentido e ter algumas regras nisso. Vamos ver as regras. Regra 0, né? Das 12 que são 13. O sistema precisa ser qualificado como relacional, como um banco de dados e como sistema de gerenciamento. Então todo banco de dados tem que ter um sistema de gerenciamento de banco de dados, perfeito? Tem que ter um banco de dados e também ele tem que ser relacional. Para o sistema se qualificar como sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, esse sistema precisa usar suas facilidades de relacionamento para gerenciar o banco de dados. Regra 1, a regra da informação. Todas as informações do banco de dados necessitam estar representadas de apenas uma forma, nomeados por valores em posições colunas dentro de registros de tabelas, perfeito? Então, isso é importante. Todas as informações, vamos voltar para a nossa tabela? Todas as informações têm que estar em colunas certinhas, perfeito? Em registros de tabelas, ok? Comentar um pouquinho, a gente vem dessa época a linguagem COBOL. Perfeito? A COBOL é uma das linguagens mais utilizadas ainda hoje, hein? Os bancos anteriormente faziam todo o sistema em COBOL e o COBOL obrigava a posição. Ele falava assim: aqui vai ter 8 caracteres, xxx. Ele obrigava a ter aqui, por exemplo, sei lá, 80. Ele obrigava a você escrever nessas posições. Aqui, outra, aqui que ficou. Vou ter que esticar para ficar mais em COBOL, né? Tá vendo? Ele falava, você tem que escrever nessa posição, porque se você escrever numa posição errada em relação a isso, eu não consigo ler o banco, tá? No COBOL, existem bancos de arquivo texto mesmo, é bem posicionado naquele registro, naquele lugar. Só para comentar um pouquinho sobre essa questão, tá? Vamos continuar as 12 regras de COD.
Então é isso, ó, tá? Todas as informações de banco de dados necessitam estar representadas de alguma forma, nomeadas por valores em posições de colunas dentro de registros de tabelas. Então já vimos todos esses conceitos, né, no vídeo anterior. A regra de acesso garantido: todos os dados necessitam ser acessíveis. Essa regra é essencialmente uma reafirmação do requisito fundamental para as chaves primárias. Diz que todo valor na base de dados necessita ser logicamente endereçável por um nome específico dentro de uma tabela, o nome do conteúdo e da coluna do valor da chave primária de seu registro. Então, o que diz é o seguinte: todo valor você pode ser, se eu falar assim, é o registro do cliente 2, o CPF do cliente 2, eu tenho que acessar esse dado na hora. Você tá vendo? Não, eu quero a data de nascimento do cliente 2, eu tenho que ser acessível, tá? Aqui. Perfeito? Então isso é um banco de dados relacional. Por isso, eu não poderia pagar, por exemplo, o cliente e deixar as vendas dele ativas, ok? Vamos continuando aqui. É bom que a gente está vendo muito na prática mesmo, né? Tratamento sistemático de valores nulos. O sistema de gerenciamento de banco de dados deve permitir que cada campo possa permanecer nulo ou vazio. Especificamente, ele deve suportar uma representação de falta de informação em informações inaplicáveis que é sistemáticas. Diferente de todos os valores regulares, por exemplo, diferente do zero ou diferente de outro número, independente do tipo de dado, é também implícito que tais representações devem ser manipuladas pelo sistema gerenciador de banco de dados de maneira sistemática. Isso é muito importante. Caso, por exemplo, eu não tenha o CPF do João, por exemplo, eu não tenho o CPF dele, tá? Zero é um item possível, tá? Ou se eu não preencher, nulo poderia ser ou vazio mesmo. Então, o sistema gerenciador de banco de dados, ele tem que gerenciar isso. Na falta da informação, nulo é diferente de vazio, que é diferente de zero. Então, tudo depende, tá? Eu vou comentar já esse item, tá? Quando você define o banco de dados, você vai ter uma estrutura. Eu vou comentar já aqui, ó, estrutura da tabela, né, cliente. O banco tem a sua estrutura, tá? A estrutura da tabela cliente. A tabela, normalmente, ela vai ter um tipo, perfeito? Tem vários tipos. Tem o exam, no mais quero, tem o exam, tem o myexam, por exemplo, tem o memory, tem um monte de tipos, ok? Cada banco vai ter o InnoDB, tem vários tipos, perfeito? Isso daqui é a forma de organização da tabela, ok? É como o arquivo texto será gravado. Se vai ser em nuvem, se vai ser no disco, se vai ser na memória, isso, ok? Essa tabela ela já tem uma estrutura, que é o ID cliente, tá? Vou colocar ID cliente, ok? Ela vai ter o nome completo, ela vai ter o CPF e ela vai ter a data de nascimento. Ok? Quando eu falo que é de cliente, todo o campo, isso é um campo, perfeito? Então vamos colocar aqui. Isso é um campo ou field na tabela. E aqui eu vou ter um type, tá? Todo campo do field, tá? Do campo. Então, se a ID cliente for, ele se for inteiro, por exemplo, int é inteiro, ele vai guardar valores, por exemplo, de negativos, tá? Um valor de alguns milhões até um valor positivo de milhões. Então, quando eu coloquei aqui, por exemplo, eu coloquei 1, tá? Ok? Se ele é do tipo int, eu não coloquei nada, ele vai colocar o quê? 0 automaticamente. Porque eu não preenchi ele, é do tipo int. Perfeito? No caso aqui, por exemplo, vamos supor que o nome completo é um char. Normalmente se indica assim, char de 80, tá? Perfeito? O char de 80, ele vai ter 80 posições para guardar o nome. Então, quando eu não preenchi nenhum nome, o que ele vai guardar aqui? Ok? Ele vai guardar nulo ou nada, vazio mesmo, tipo, sem informação nenhuma. Ou alguma outra coisa. Então, o que guardar quando não é preenchido, o banco tem que controlar. Perfeito? O CPF pode ser int, por exemplo, também. Então é um número, tipo... Só que eu não posso retornar 0. Então, 0 também é diferente de vazio, ok? Perfeito? Então o banco vai ter que controlar isso. 0 não é vazio. 0 é um número preenchido. Vazio é vazio, ok? Nascimento, por exemplo, é um date, por exemplo, né? Então ele vai guardar ano. Depois eu vou explicar porque é assim nos bancos, tá? Ano, mês e dia. Se eu não preenchi, o que ele guarda? Ele guarda 000, 0000, ou ele guarda nada, tá? Tudo isso o banco tem que gerenciar. A data, por exemplo, se você guardar a data 0, você está dizendo o seguinte, é o ano de nascimento de Cristo. Então, a pessoa, se você não preencheu, ele vai falar, a pessoa tem 2020 anos. Não, não pode. Tudo isso faz parte desses controles. Aqui a gente entrou na estrutura de tabela. Perfeito?
Vamos voltar aqui. Então a regra basicamente é isso, né? De acesso, tá? Deve permitir que o campo possa permanecer nulo ou vazio. Essa é a regra 3. Catálogo online, deve ser aqui, regra 4, catálogo online baseado no modelo relacional. Os metadados devem, vamos falar um pouquinho, não falei ainda da palavra metadado, tá? Porque o metadado são dados sobre outros dados. Um item de metadado pode dizer que se trata aquele dado, geralmente uma informação inteligível por um computador. Os metadados facilitam o entendimento. Então toda informação naquela coluna é um metadado, tá? Você vai colocar um dado de nome na coluna nome, perfeito? Devem ser armazenados e gerenciados como dados comuns, ou seja, em tabelas no interior de banco de dados. Esses dados devem ser disponíveis a usuários autorizados utilizando a linguagem de consulta, o SQL, depois a gente vai falar mais, para padrão de banco de dados, perfeito? Então, esse dado também ele tem que estar, pode estar, né? Não tem, mas pode estar acessível caso o usuário tenha permissão de leitura do dado, né? Isso é importante também. Sublinguagem regra número 6 de COD, sublinguagem ampla de dados. O sistema necessita suportar ao menos uma linguagem relacional que possua uma sintaxe linear, possa ser utilizada interativamente. Depois a gente vai falar de SQL nos próximos vídeos já, hein? Suporte operações de definição de dados, suporte operações de manipulação de dados, tá? Então, o dado pode ser alterado, manipulado, excluído, tudo através de comandos, tá? Que é essa forma de interação com o banco, a gente vai ver bastante. Atualização e SQL na prática vai ter nesse curso também, tá? Genérico, tá? Não vai ser do MySQL, do Oracle, do Postgres, mas vai ser SQL, mas vai ser de SQL puro, né? Atualização por meio de visualizações. Todas as visualizações que são teoricamente atualizáveis devem ser atualizáveis pelo sistema, tá? Então, o banco também pode criar visualizações sobre o dado do banco, tá? Inserção, atualização e exclusão de alto nível, tá? Isso também é chamado, se você é programador, de CRUD, né? Se você já fez um CRUD, C-R-U-D, é exatamente essa regra 7. Você pode inserir num dado, não que você tenha o direito disso, mas o banco tem que permitir a inserção de dados, atualização e exclusão de alto nível, tá? Então, o sistema necessita fornecer suporte à configuração do nível de operações insert, update e delete. Isso significa que os dados podem ser recuperados a partir de um banco de dados relacional com conjuntos de dados construídos a partir de várias linhas ou tabelas. Essa regra afirma que as operações de inserção, atualização e exclusão devem ser apoiadas para qualquer conjunto de recuperável apenas de uma única linha de uma tabela. Perfeito? Então, o banco tem que permitir você inserir, atualizar, excluir o dado naquela tabela, inclusive com a permissão certa, incluir ou excluir tabelas mesmo, tá? Perfeito? Basicamente é isso. Ou, inclusive, excluir bancos de dados, tá? Então, vou dar um exemplo. O MySQL, quando a gente fala dele, ele é um gerenciador de banco de dados. Então, no MySQL, ele utiliza algumas tabelas dele, alguns bancos dele de controle, mas você pode criar novos bancos de dados usando o gerenciador de banco de dados MySQL. Mesma coisa do Oracle. O Oracle é um gerenciador de banco de dados. Perfeito? O ODBC, por exemplo, que o pessoal de Windows trabalhou com Delphi, alguma outra linguagem, o ODBC também é um gerenciador de banco de dados. Ele gerencia, né, toda a parte de estrutura em alto nível de tudo que existe ali de arquivos. Vamos lá, regra 8. Independência física de dados. Aplicativos e recursos ad hoc não são efetuados logicamente quando os métodos de acesso ou estruturas de armazenamento físico são alterados. Tá? Então, a independência física, né? Aplicativos e recursos não são logicamente afetados quando os métodos de acesso ou estruturas físicos são alterados. Tá? Então aí a gente está falando também um pouco de uma camada mais abstrata do banco também, perfeito? Bom, regra 9, independência lógica dos dados. Aplicativos e recursos não são afetados logicamente quando as alterações de estruturas de tabela que preservem os valores originais. Então, eu tenho uma tabela, quando eu inserir um campo novo, os aplicativos não param, basicamente, tá? Outro item que eu não comentei, a tabela também é possível ser inserida campos novos. Vou dar exemplo, né? A gente tem essas tabelas que a gente estava vendo aqui. Perfeito? Vamos supor que eu queira, por exemplo, colocar aqui uma tabela, um campo novo de desconto. Então, eu poderia vir aqui é um Excel só para você entender o conceito, tá? Eu posso, por exemplo, aqui, ó, colocar um campo novo. Vou chamar de desconto. Vou usar as cores, tá? Pronto. Eu quero um campo desconto.
Quando eu faço isso, ó, tá, eu vou desconto 0, desconto 0, desconto 20, por exemplo, tá vendo? E aqui eu quero somar a soma do desconto que eu dei, perfeito? Então, o que eu posso fazer? Eu posso inserir esse campo novo sem afetar. Eu vou até. Eu quero que caiba tudo na tela para vocês. Eu vou só tirar um pouquinho desses espaços aqui, ó, para poder caber as 3 tabelas de novo. Ó. Depois eu até removo esse campo. Mas eu coloquei um campo novo, não coloquei? Eu não afetei o resto, tá? Os sistemas continuam rodando. Depois você implementa a programação que vai aplicar o desconto, mas é independente. A tabela não vai quebrar ou parar por causa disso. É essa cláusula específica aqui, tá? Essa independência lógica dos dados. Perfeito? Independência de integridade. Todas as restrições de integridade necessitam ser especificadas separadamente dos programas de aplicação no catálogo. É necessário que seja possível mudar essas restrições sem necessariamente se modificar as aplicações. Regra 11. Então, ó, já estamos quase terminando. Independência da distribuição. As distribuições de partes do sistema de gerenciador de banco de dados em várias localidades devem ser transparentes para os usuários do mesmo. Aplicações existentes necessitam continuar a operar com sucesso. Quando uma versão distribuída é introduzida pela primeira vez e quando os dados distribuídos são redistribuídos para outras localidades físicas. Então, quando você tem um banco de dados, por exemplo, e você cria um espelhamento desse banco em outro local, por exemplo, você tem um banco de dados rodando em São Paulo e você tem um data center em Nova York rodando, o mesmo banco, ela tem que estar rodando, ela vai se replicar da mesma forma nos 2 locais, independente do local físico deles, tá? Em nuvem, principalmente, isso é muito útil. Bom, regra 12, a não transposição das regras. O sistema de gerenciador de banco de dados dá suporte e acesso de baixo nível aos dados. Não deve haver um modo de negligenciar as regras de integridade do mesmo, tá? Então, sempre, basicamente o que ele quer dizer é o seguinte, quando você tem um sistema de gerenciamento do banco de dados, não pode ter gambiarras de acesso ao dado. Tem que passar por ele sempre, tá? E sempre respeitar essas 12 ou 13 regras de COD, tá? 12 regras de COD é importante em bancos de dados relacionais. Acho que foi bem importante esse vídeo, né? A gente deu mais um passo. Aí, espero que tenham gostado. Falamos um pouco de banco de dados relacionais. Basicamente é isso. Você tem que garantir a integridade do dado e as relações entre eles, tá? Tem banco de dados semi-relacionais, pseudo-relacionais, tem várias formas, mas as 12 regras de COD ditam o que um banco realmente precisaria ser para ser considerado relacional. Hoje já tem, quando tem muito banco, um é mais ou menos, ou outro é muito mais rápido, mas é relacional sem checagem. Tem muita coisa que acontece nos bastidores aí, mas é importante você ter esse conceito, tá? O que é um banco de dados relacional? É onde todas as relações são feitas e garantidas pelo sistema de gerenciador do banco de dados, tá? Eu não posso apagar um registro que tem um pai, por exemplo, né? Que tem um filho, na verdade. Eu não posso apagar ele. O banco vai ter que falar assim, opa, tem coisa para você apagar antes, perfeito? Então, basicamente, é isso. Seja muito bem... Não perde o vídeo de amanhã que a gente já vai entrar um pouquinho em SQL também, tá? Seja muito bem-vindo. Você que é novo, já se inscreve, cheque se o sininho tá ativado, deixa like que amanhã continua, não perde. Se é o primeiro vídeo, tem a playlist aqui embaixo no curso de banco de dados completo, curso teórico mesmo. Depois a gente vai fazer um de MySQL usando toda essa teoria. Você vai dominar tudo de banco de dados, de Oracle também, tá? Fique ligado, vai ser muito legal. Até o próximo vídeo, tchau!